Graça e paz a todos. Estamos aqui de volta com o nosso estudo do livro de Malaquias, né? O tema sobre adoração, como Deus vê a adoração, o que é que a gente pode aprender sobre adoração no livro de Malaquias. Para quem não assistiu a primeira aula, né, que a gente falou um pouco sobre adorar a Deus mesmo em meio às dificuldades, vai lá, dá uma olhada, confere lá no vídeo, na primeira aula, para a gente entender o contexto, a situação. E a gente vai dar prosseguimento agora à nossa segunda aula, ou o nosso segundo diálogo, né? O segundo diálogo que Deus tem, vai tratar com o seu povo, né? E a gente vai chamar esse tema aqui de adorando a Deus com honra, né? Adoração a Deus com honra. Então vamos ver o que é que a gente aprende aqui dessa questão de como Deus vê a honra, né, no seu povo, a adoração, né? Vamos ler, vai se encontrar no capítulo 1 de Malaquias. Os versículos são dos versículos 6 ao 14. Vamos ver o que é que o profeta Malaquias vai trazer aqui para o povo, né? O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não vê mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes? Tentem apaziguar Deus para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Se um de vocês fechasse a porta do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem sacrifício, deveria eu aceitá-los de sua mão? Pergunta ao Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Na primeira aula a gente falou que a mensagem de Malaquias começa dizendo que é uma sentença, né? Um peso, uma advertência. Então vê quão pesada foi essa mensagem para Malaquias falar ao público lá, ao povo. A situação agora é Deus tratando de honra, né? Malaquias começa usando aqui que Deus vai usar duas figuras para comparar a questão de honra. Ele diz, o filho honra seu pai, isso é natural. A gente respeita, teme nosso pai, obedece o que nosso pai manda, nosso pai terreno, né? E ele vai dizer, o servo honra ao seu senhor. Então, naturalmente, quando a gente é submisso a alguma autoridade superior a nós, né? Você está numa empresa, você deve submissão, né?
ao gerente, a alguém que é superior a você lá, e você vai procurar fazer o melhor, né? Se dedicar para fazer o melhor para aquela pessoa, né? E Deus está usando essas duas figuras. Aí ele questiona: agora eu sou Deus e Senhor, né? Sou Pai e Senhor. Cadê a minha honra que é devida, né? Eu sou tão superior quanto essas duas figuras aí. Cadê a minha honra que é devida, né? E aí ele vai mostrar aquela questão. Lembra que Deus pergunta, é um diálogo. Deus pergunta e o povo questiona ironicamente, né? O povo vai perguntar, né? Em que a gente está desprezando o nome do Senhor, né? Em que a gente não está honrando. Então eles sabiam que eles não estavam honrando, mas meio que cinicamente eles estavam questionando: o que é que a gente está fazendo demais, né? Vamos dizer assim, onde é que a gente está errando, né? E aí Deus vai acusá-los, mostrar, né? Olha, quando vocês vêm para adoração, para oferecer sacrifício, vocês trazem, né? E agora o Senhor está especificamente apontando diretamente os sacerdotes, que eram os responsáveis de cuidar dessa parte do sacrifício, né? De analisar os animais, se tem defeito ou não, de sacrificar. Então eles estavam indiferentes com isso, com relação às coisas do Senhor. Passava qualquer coisa, uma forma totalmente irreverente mesmo, né? Sem temor nenhum. E Deus está dizendo: olha, vocês estão trazendo sacrifício impuro, estão tratando a minha mesa como algo imundo, né? Dos sacrifícios, né? E aí Deus vai questionar eles, dizendo: tente experimentar e ofereça esse sacrifício aí de vocês para o governador, né? Alguma autoridade aí, né? Vá lá, pegue esse presente aí do jeito que você está me oferecendo, tente dar para o seu pai, né? Para o seu chefe. Será que ele vai se agradar? Claro que não, né? E por que eu teria que me agradar? O Senhor pergunta, né? Então a questão de Malaquias aqui é isso. O Senhor vai dizer: olha, maldito seja o enganador, né? Aquele que pode oferecer o melhor, que tem o melhor para fazer, pode fazer, sabe fazer, mas oferece o pior, né? No caso aqui, os sacerdotes estavam agindo assim. Eles tinham o melhor, sabiam que tinham o melhor, sabiam que poderia fazer o melhor, preferiram fazer o pior para o Senhor, né? Então eu quero trazer aqui para a gente meditar sobre essa questão de adorar Deus com honra. É que a gente pense, né? Se muitas vezes na nossa vida, né? Aquilo que a gente está fazendo para Deus tem sido feito com honra, né? Com a honra devida que o Senhor tem, né? Com a prioridade. Se a gente está fazendo o melhor para o Senhor, se os nossos sacrifícios diários, né, espirituais, são sacrifícios agradáveis ao Senhor, né? Se tudo que a gente faz de melhor para as pessoas, para aquelas pessoas que a gente gosta, que a gente respeita, né? Tanto nosso pai, nosso familiar ou algum chefe de onde a gente trabalha, não sei, a mesma dedicação, a mesma qualidade que a gente procura oferecer para eles, a gente faz com as coisas de Deus, né? Se a gente se preocupa com as coisas de Deus do mesmo jeito que a gente se preocupa com o nosso cotidiano, né? As coisas que a gente vive. E sabe de uma coisa que no versículo 10 aqui de Malaquias chama a atenção, uma coisa que Deus fala aqui, que é pesado, né? Ele vai dizer: se um de vocês fechasse a porta do templo. Então Deus está dizendo: aquele culto que vocês fazem lá, aquela adoração que vocês vão fazer no templo, eu queria que tivesse um que fechasse as portas do templo, porque é uma coisa sem sentido, né? Eu não me agrado dessas ofertas, né? Então vamos parar para pensar o seguinte, né? Que a nossa vida diária, né, ela precisa refletir ao culto público nosso na igreja, nos domingos, né? E não ao contrário, né? Então a gente precisa ter uma vida constante, né, de sacrifícios espirituais, oferta, de buscar fazer o melhor para o Senhor todos os dias e no culto oferecer o melhor, né, em público, né? E muitas vezes a gente está meio, a igreja, nosso contexto, às vezes a gente parece que está nessa situação de Malaquias, uma situação onde a gente vai lá por um mero formalismo no culto público e está
oferecendo de qualquer forma. Será que o Senhor não está pensando dessa forma? Eu queria alguém que parasse essa reunião, porque eu não estou aceitando isso, né? Vamos ler um texto aqui para a gente refletir, que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo está trazendo a questão do culto, mostrando aqui para a igreja que o culto espiritual deles é um culto diário, né? O sacrifício, né? A aplicação daquele sacrifício que se fazia dos animais, né? No Antigo Testamento. Agora Paulo está dizendo é o nosso corpo, a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas ações são sacrifícios espirituais, né? Então ele está dizendo, ofereçam isso, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então adorar a Deus com honra é isso, é diariamente a nossa vida está sendo sacrificada, né? Sendo esse sacrifício espiritual, o melhor para Deus, fazer o melhor para Deus, né? Não somente o resto, né? Eu passo a minha semana toda só dedicado, oferecendo o melhor para outras coisas. Quando chega no domingo eu vou lá e dou o resto para o Senhor no culto público. Então é uma forma da gente pensar, será que muitas vezes a gente não está assim? Será que é circunstância que envolve, né, a nossa vida nos leva a estar agindo assim, né? Esse desânimo, essa falta de zelo com as coisas do Senhor? Então é isso que eu queria trazer para a gente nesse segundo diálogo, né? Vamos pensar sobre isso. Será que eu estou oferecendo a Deus uma adoração com honra? Se a minha vida reflete uma adoração de honra ao Senhor, de dedicação, né? Para que Deus seja glorificado dessa forma? Será que Deus está aceitando o meu culto no domingo, né? Diante de toda a minha vida, como eu ofereço para Ele, como eu vivo? Então é uma forma da gente meditar sobre isso, né? Fazer essa reflexão aí e mudar, se for preciso mudar, buscar a oferecer a Deus o melhor, né? A prioridade são as coisas do Senhor. Jesus falou, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que Deus abençoe a todos, que a gente possa, com a permissão dele, estar estudando o terceiro ponto, né? Próxima aula. Fiquem com Deus. Sweetly singing over the plains and